Gente, hoje nós estamos começando, né, mais um encontro da Rede Pro Rio, né, com a revista Cadernos de Desenvolvimento Fluminense, né, nesse webinar da última edição da revista, né, edição número 26, referente, né, ao título Rio de Perspectivas, ensaios sobre a sociedade fluminense. Meu nome é Rodrigo Rodrigues, eu sou editor da revista da Cadernos, e foi um prazer muito grande fazer essa revista, porque essa edição em particular ela teve o propósito de agregar diferentes visões, né, do ponto de vista disciplinar, sobre o Rio de Janeiro. Então, a gente teve, né, uma variedade grande de temas que foram abordados nessa edição. Mas, é claro, tem temas que são clássicos sobre o Rio de Janeiro, né, como a dependência do petróleo enfim, a própria questão da capitalidade, da cidade do Rio de Janeiro, né, são temas que não tem como fugir, mas a gente viu nessa edição também muitos artigos que tratavam do interior do Rio de Janeiro. Tem um artigo sobre a região serrana do Rio de Janeiro, tem um artigo sobre, enfim, legislações municipais, sobre o ICMS ecológico, que é um tema também interessantíssimo, que diz respeito muito ao interior do Rio de Janeiro, que não tem aproveitado, né, dessas legislações. Enfim, hoje nós estamos aqui para a apresentação de dois trabalhos. O primeiro trabalho a ser apresentado é o trabalho da complexidade da indústria petrolífera na região metropolitana do Rio de Janeiro. Estão aqui presentes conosco, né, a Bianca Vasconcelos e a Renata Lebre Larovelli, que são as autoras desse artigo da UFRJ, e também está presente aqui com a gente o Daniel Marcos Martins, que vai apresentar o artigo A Grilagem de Terra no Sertão Carioca. Junto aqui conosco, né, nessa atividade, também está o Bruno Sobral, que é o coordenador da Rede Pro Rio, e é um dos que endossam essas iniciativas para a gente integrar a pesquisa sobre o Rio de Janeiro, ter esse contato, né, entre os autores, que é fundamental, né, as teorias da inovação, os especialistas aqui, né, falam muito desse contato entre os pesquisadores como uma forma de fomentar a produção do conhecimento, né? E, Bruno, se você quiser fazer algumas breves palavras, né, antes de eu passar para a Bianca e para a Renata, pode ficar à vontade. Quero sim, Rodrigo, mas serão bem breves, tá? Quero reforçar sempre, né, a importância dessa parceria entre a UERJ e o CEPERJ, né, que mantém, então, a revista Cadernos de Desenvolvimento Fluminense cada vez mais avançando, né, com excelência, né, então, cada vez conseguindo fazer edições, né, que consigam, como você mesmo falou aí, dar um amplo aspecto de vários temas, né? Então, as próximas edições já seriam outros temas sendo destacados, então acho que ela está cumprindo o seu papel muito bem. E, claro, com a Rede Pro Rio, né, sempre, desde o primeiro momento, apoiando a iniciativa e buscando, então, fazer desdobramentos como esse. Então, a cada edição vai haver sempre esses webinários, onde os autores apresentam o seu trabalho e depois fica disponível, né, no canal de YouTube. Então, quem está assistindo já no canal do YouTube da Rede Pro Rio os artigos dessa edição, né, dos autores que puderam estar conosco, as edições passadas já estão também no canal, então vocês podem procurar também, como bem também, se já estiverem assistindo no futuro, das edições futuras também, né? Vai estar tudo lá sempre no canal, tá? Então, e junto a isso também a gente destaca aí na Rede Pro Rio que a gente tem um produto chamado Opina Rio, que a gente lança a partir do nosso site e também junto com o site Brasil Debate, onde a gente publica artigos de opiniões curtos, sendo que alguns deles são de autores, inclusive, da revista. Então, fica aí, a todos que estiverem interessados no debate do Rio de Janeiro,
aprofundar com essas outras iniciativas e também, claro, acompanhar ou submeter artigos, né, Rodrigo, para as próximas edições. Perfeito. Obrigado, Bruno. Então, sem mais delongas, né, vou passar a palavra para a Bianca e para a Renata, para a gente conhecer um pouco mais desse trabalho titulado Complexidade da Indústria Petrolífera na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. As limitações na estrutura produtiva na busca pela sofisticação. Boa noite, Bruno, Daniel, Renata, Rodrigo. Então, eu submeti, né, à revista Cadernos do Desenvolvimento Fluminense esse artigo. Eu posso compartilhar aqui a tela? Aí, se a Renata também quiser me interromper e falar alguma coisa, tá, Renata? Pode ficar à vontade também. Se eu esquecer alguma coisa aqui, ficar um pouquinho nervosa. Bom, então, esse é o título, né? Como foi mencionado. Eu sou autora, a Renata é a coautora, foi minha orientadora no doutorado, e o Rafael também foi um colaborador desse artigo. E aí, só para contextualizar, né, da onde surgiu essa ideia de pesquisar sobre isso e tudo mais, assim como o Bruno Sobral, eu me interesso muito pela estrutura produtiva, né, do estado do Rio de Janeiro, e eu me interesso por esse tema há uns 10 anos, desde a época do meu mestrado. Minha dissertação foi sobre estrutura produtiva do Médio Paraíba, e esse artigo é um dos resultados assim da minha tese, né, que eu fiz um recorte para trazer aqui. Como o Bruno disse, né, às vezes a gente um artigo já tem tanta coisa, né, ali para as pessoas lerem e tal. Minha tese, então, tem coisa demais. E aí eu tentei, né, junto com a Renata, a gente fazer esse recorte, considerando a importância desse debate, né. E aí também como um ponto importante, eu queria comentar, antes de falar sobre complexidade da indústria petrolífera no Rio de Janeiro, né, que quando eu conversava com um amigo que estuda o setor de petróleo, ele sempre me questionava que era muito complexo, né? Porque eu vou apresentar aqui que a extração de petróleo não é muito complexo. Mas o que eu quero dizer antes, né? Antes de quem vê essa apresentação, né, questionar. A metodologia da complexidade industrial, econômica, ela parte do princípio do produto, né? Então, quando a gente pensa em produtos que são muito simples, né, de serem fabricados, esses produtos, geralmente, eles podem ser produzidos em diferentes locais, né? Por exemplo, indústria têxtil, alimentícia e tudo mais. E a extração de petróleo, o petróleo, né, bruto, ele é um produto simples. A questão é que o processo para a gente extrair esse produto, né, em águas profundas, o processo é muito complexo, mas no final das contas o produto é o mesmo. Então, assim, só deixar esse ponto, isso não está no meu artigo, tá? Mas é sempre uma questão de debate quando a gente fala sobre a extração de petróleo ser ou não ser complexa. Então, pela ótica do produto, ele é um produto simples, né? Só que a gente aqui tem toda a tecnologia aí para extrair ele. Então, só deixar esse ponto claro, assim, antes de falar sobre a complexidade. Bom, entrando já no artigo, né? Eu fiz eu tentei fazer um recorte simples e talvez eu não tenha conseguido falar tudo assim que eu gostaria, né? Mas o objetivo desse artigo era investigar a complexidade da indústria petrolífera na região metropolitana do Rio de Janeiro e os possíveis impactos na estrutura produtiva regional, né? Como eu tirei da minha tese, ela faz um estudo sobre as mesorregiões do estado do Rio. E toda a metodologia, ela é fundamentada nas mesorregiões do Brasil, tá? A metodologia que eu utilizo, né, os cálculos ali dos indicadores, parte do método, né, do Hausmann e do Hidalgo. Os principais resultados, né, o que a gente percebe é que tem uma predominância de indústrias
de complexidade baixa, né? E a ausência ou pouca participação das indústrias mais complexas, né? Eu sei também que esse ponto, né, é debatido, é muito debatido, né? A gente tem que refinar o petróleo, enfim. Mas eu quis trazer mais uma peça para esse debate, né? Uma contribuição para engrossar esse couro aí que a gente tem que refinar, né, o petróleo no Rio. É mais nesse sentido, assim, esse artigo. Então, sobre os métodos, como eu comentei, eu parto dos métodos do Hidalgo e do Hausmann, do Atlas da Complexidade Econômica. Eles trabalham com produtos exportados, e aí, para a gente ter uma noção interna, né, de o que a gente produz dentro do Brasil e quanto isso é complexo, eu fiz esses cálculos com os dados de atividade econômica da RAIS, né, dos empregos. Eu não peguei todos, né, para preservar ali os princípios metodológicos, eu só usei os dados da agricultura, indústria extrativa e indústria de transformação. Então, toda a parte de serviço, que é importante, é muito grande, eu não utilizei, mas eu espero trabalhar com esses dados futuramente, né? Então, no geral, foram 307 atividades econômicas observadas, né, em 137 mesorregiões, e aí eu fiz essa análise em rede. Bom, e já partindo, né, para os resultados aqui de discussão, só um panorama geral do que deu os resultados, né? As indústrias mais complexas, elas são aquelas ligadas à fabricação de equipamentos eletrônicos, elétricos, fabricação de máquinas, de ferramentas, área de transporte, né, fabricação de veículos, peças e acessórios de veículos, indústria química, farmacêutica também. Todas essas indústrias, elas deram um índice de complexidade industrial mais alto. E as indústrias menos complexas, né, são aquelas mais simples mesmo que a gente já imaginava, né, que são indústrias ligadas à agricultura e indústrias extrativas. E esse resultado ele está de acordo também com o resultado que é feito a partir da análise dos produtos exportados. Bom, eu fiz essa tabelinha com o intuito de fazer o recorte das indústrias de petróleo que eu queria analisar, né, que eu queria observar. E aí a gente tem a extração de petróleo e gás natural, tá? Aí tem o código da CNAE, que ela está inserida. O ICI é o índice de complexidade industrial dela, ali numa faixa entre menos 2,5 e mais 2,5, ele está a menos 0,5, né? Então é um indicador baixo. E coloquei o percentual de emprego, né, no conjunto petrolífero, nesse total aí do conjunto petrolífero. Bianca, explica um pouquinho por que é menos 2,5, mais 2,5. É que no próximo... o que é o índice, propriamente dizer. Tá? No próximo... eu ia explicar no próximo... Tá. Mas talvez a gente volte aqui, né, se alguma dúvida. Mas o índice de complexidade industrial, ele está entre menos 2,5 e mais 2,5, na verdade, é só para manter a estética do que o Hausmann e o Hidalgo faz, né? Que nada mais é do que uma faixa que eles ali definiram, né? E aí quando a gente faz o cálculo, a gente deixa dentro dessa faixa. E o resultado ele é dado pelo cálculo, né? Não é a gente que atribui nenhum valor a nada. Então, assim, a gente tem aqui extração de petróleo e atividade de apoio à extração, como eu disse de novo, no universo entre menos 2,5 e mais 2,5, eles são menos complexos, tá? E são, assim, aqui está um emprego aí de 30%, né, desse total aqui. Fabricação de produtos do refino do petróleo tem uma complexidade mediana, e aí eu inseri também... não, é o de baixo. Fabricação de produtos derivados do petróleo também tem uma complexidade ali boa, assim, mais próximo, né, de 2,5, então eu diria que ele média alta, né? Fabricação de máquinas e equipamentos para prospecção de petróleo, ela não é desse conjunto de
da indústria petrolífera, né? Ela é fabricação de máquinas e equipamentos. Mas ela tem ligação, ela se relaciona, quando a gente faz o cálculo, ela se relaciona com todas as outras indústrias. Então, eu resolvi deixar ela, tá? Só para a gente analisar mesmo. Ela tem aqui um indicador de complexidade mediano também, e aqui 9%, né, do emprego. E fabricação de produtos petroquímicos básicos aqui com 1,165, né, que já é uma alta complexidade. Aqui, essa figura, que eu chamo de espaço industrial, ela apresenta todas as indústrias, na verdade, ela apresenta todas as 307 indústrias que foram estudadas, só que tem dois tamanhos aí de nós nessa rede, né? O tamanho maior e que está nomeado são as indústrias que a região metropolitana do Rio ela tem vantagem de concentração do emprego industrial, ou seja, ela tem uma quantidade relativa maior de emprego nessas indústrias quando comparadas a todas as outras do Brasil. É como se fosse uma vantagem comparativa revelada, quando a gente faz, né, para produto exportado. Eu destaquei com as setinhas, com essas setas aí, as indústrias que são desse conjunto aí de indústrias petrolíferas, tá? Bom, e aqui embaixo tem o ICI, menos 2,5 a 2,5, né, que é a faixa que ele está. Então, as vermelhas, elas são menos complexas, tem um indicador menos complexo, e aí a amarela, ela é mediana, e quanto mais verde, mais complexa essa indústria aí que está aparecendo. O algoritmo também que eu fiz essa rede, ele tem uma característica que é a seguinte: quando ali o nó ele tem muitas ligações, ele vai se aglomerando no meio, e quando ele tem poucas ligações, ele fica na periferia, né, do grafo, da rede. Então, a gente pode observar aqui, eu não sei se aparece a minha seta aqui no computador, né, no cantinho aqui, o primeiro aqui de baixo, atividade de apoio à extração, né, ela está aqui no canto. Logo depois aqui, extração de petróleo e gás. A gente sobe mais um pouquinho, um verde claro, máquina e prospecção de petróleo. Sobe mais um pouco, produtos do refino de petróleo. Aí, mais um pouco aqui em cima, derivados de petróleo. Lá em cima, produtos petroquímicos básicos, e o outro que está com uma setinha azul, elastômeros. Depois eu explico por que eu fiz essa cor aqui diferente. Essa rede também, além de essa característica que ela tem de juntar quando tem muitas ligações às indústrias, né? Ela também fez acontecer aqui algo interessante nessa rede, que é o seguinte: criou-se um hub mais complexo nessa parte de cima, né? Que até aqui o derivado de petróleo está mais próximo desse hub, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue observar que nessa parte que é mais verde, mais forte, tem muitas bolinhas, né? Muitos nós aí pequenininhos, porque a região metropolitana ela não tem essa vantagem de concentração do emprego industrial nessas outras indústrias. Então, é como se tivesse incompleto, né? Como se tivesse incompleto. Essa parte que é a mais complexa, o Rio, né, a região metropolitana, não está assim, completa, vamos dizer, né? Tem um outro hub que a gente pode olhar assim aqui embaixo, né? Que ele está mais na cor vermelha, porque ele é menos complexo, são indústrias mais tradicionais. A gente tem aqui panificação, roupas profissionais, né? Indústria dessas coisas, indústria de biscoito, roupas íntimas, acessórios e vestuários, que são as indústrias tradicionais que a gente sabe, né, que a região metropolitana também tem uma longa tradição nessas indústrias. Então, esse espaço industrial aqui, ele reflete o que a região metropolitana tem, assim, de uma forma geral. Aí, na figura seguinte, eu fiz um recorte, né? Eu fiz um recorte para
para aquelas indústrias que eu coloquei naquela tabela, né? Eu selecionei essas indústrias e aí, na rede, ficou destacado as ligações que elas têm entre elas. E o que eu percebi foi o seguinte, né? A gente começa aqui pela atividade de apoio, de extração, né? Extração de petróleo e gás natural. Elas são mais periféricas, né? Elas têm poucas ligações, elas são menos complexas e elas têm menos ligações com outras indústrias. Conforme a gente vai aqui subindo produtos do refino do petróleo, fabricação de produtos e derivados, principalmente aqui a fabricação de produtos de petróleo e derivados, né? Tem mais ligações e é mais complexo, está mais perto daquele hub que tem produtos mais complexos. Esses produtos mais complexos, assim, eletrônicos, fabricação de máquinas, equipamentos, essas indústrias, assim, né, que eu comentei lá no primeiro slide de resultados. E aí, essa seria a primeira geração, né, que a gente fala ali da indústria petrolífera, acrescentada à fabricação de máquinas e equipamentos, né, que eu acrescentei por minha conta, porque ela tem ligações muito fortes. Esses números pequenos aqui também, né, só comentar, esses números pequenos aqui, eles são números do grau de relacionamento entre essas indústrias. Por exemplo, a atividade de apoio à extração de PIG e a extração de petróleo e gás tem um grau de relacionamento de 0,83, que seria 83%. É uma ligação muito forte, tá? Então, tem algumas ligações assim que são mais fracas aqui, se a gente, né, for analisar, e tem outras que são mais interessantes. Quanto mais forte e mais ligações, né, com outras indústrias mais complexas, mais interessantes para o adensamento da cadeia produtiva, não só petrolífera, como de vários outros setores. Aí eu fiz um recorte, por curiosidade também, né, na minha pesquisa, sobre a segunda geração, né, de indústrias relacionadas ao petróleo. E aí um detalhe é que apenas a fabricação de elastômero, desculpa, a região metropolitana, ela possui aquela vantagem o VC, né, a vantagem de concentração do emprego industrial, que está aqui em cima na setinha azul, o elastômero. As demais de segunda geração, a região metropolitana não possui essa vantagem de concentração. Então, a fabricação aqui de resinas termoplásticas, fabricação de resinas termofixas, fabricação de intermediários para plastificantes, têm uma complexidade alta, são relacionados a várias outras indústrias complexas, tem várias ligações, né? A gente diria, o Hausmann e o Dalgo, eles dizem que mostram a capacidade, né, produtiva, a capacidade para produzir essas indústrias, né, que elas estão relacionadas, seriam capacidades, né, que poderiam ser compartilhadas de alguma forma, né, com tudo. Enfim, então, dessas 4 aqui indústrias que são de segunda geração, apenas a fabricação de elastômeros, a região metropolitana possui vantagem de concentração de atividade de emprego industrial. E qual que é o ponto? É que todas elas são mais complexas, todas elas, né, demandam, todas elas possuem mais encadeamentos, mais ligações entre outras indústrias e elas são mais complexas, o que geraria, né, transbordaria de uma forma positiva para o adensamento da cadeia produtiva da região metropolitana. E aí já vou concluir, né, estou falando bastante aqui, não sei se eu passei meu tempo aqui. E aí, como conclusão, né, a gente percebe que a falta ou pouca participação de indústria de alta complexidade na região metropolitana, tá? Que contribui para aquele espaço um pouco vazio, como eu comentei, naquela área que é mais complexa. A extração de petróleo, e aqui entre parênteses eu coloquei o indicador de complexidade. A extração de petróleo, atividade de apoio de extração de petróleo, apresentam menor complexidade, menos conexões com outras indústrias, né, o que limita esses efeitos positivos. A fabricação de produtos do refino, fabricação de máquinas e equipamentos,
fabricação de derivados possuem uma complexidade média interessante e se conectam a mais indústrias, né? A fabricação de produtos petroquímicos básicos, ela tem uma complexidade alta, que é interessante, que é o que a gente deseja, né? Embora ela tenha poucas ligações, que tem a ver com a capacidade de... essas capacidades produtivas que a fabricação de produtos petroquímicos possui, né? Essa capacidade de compartilhar com outras indústrias, essas competências, assim. E as indústrias de segunda geração, fabricação de elastômero, resinas termoplásticas, intermediários para plastificante, resinas termofixas, elas carecem, né, de desenvolvimento, pois a participação é muito menor, né, e são, aí tem uma média e alta complexidade, e elas dão continuidade, né, à cadeia produtiva, e tem essa oportunidade, né, de adensar a cadeia produtiva petrolífera, mas também com um efeito positivo para outras indústrias da região. Então, é isso. Se a Renata quiser comentar alguma coisa aqui que eu tenha esquecido. Não, só comentar que esse tipo de trabalho ele é interessante para a gente qualificar um pouco o debate, né? Se debateu principalmente quando a gente estava falando na época do Comperj, né? Houve todas aquelas idas e vindas, ia ser uma refinaria, depois deixou de ser refinaria, ia ser um polo, finalmente agora vai ser um polo de gás natural, né? E a gente observa que, por exemplo, complexo petroquímico, né, que talvez fosse uma interessante, né, da gente, enquanto gestor de política pública, defender, né, a localização de um complexo petroquímico, a gente observa que, primeiro, são empresas, né, que têm, né, como a Bianca falou, dependendo do que você está falando de petroquímica, né, quer dizer, você tem que separar o básico da segunda geração, né? E aí você vê que cada um tem um índice diferente, né? Então permite a gente qualificar no sentido de que, bom, talvez seja mais interessante, né, principalmente no caso da petroquímica, né, a gente pensar em focar mais, né, naquelas indústrias que têm complexidade maior e, ao mesmo tempo, né, se colocar, tem mais encadeamentos, né? Que a petroquímica básica, que era o que seria feito, inclusive, no Comperj inicialmente, né, a gente vê que não tem muita ligação, né? E além de não ter muita ligação, anteriormente, a Bianca também mostrou que tem pouco emprego, né? Gera relativamente poucos empregos, né? Então, pensar a industrialização da região metropolitana, né, passa por um diagnóstico mesmo das indústrias e da capacidade de encadeamento que essas indústrias têm com outras, né? E essa metodologia de complexidade permite que a gente faça isso de uma maneira mais precisa. Comentar, né, as limitações do trabalho, né? A gente avaliou em nível de classe, e aí a gente poderia ampliar isso para subclasse e também inserir setores do setor de serviço, indústrias do setor de serviço, vou colocar dessa forma aqui, porque também a gente acaba tendo um panorama bem reduzido por causa disso, né? Também tem as limitações da própria metodologia, né? Mas deixar claro que é só mais uma peça assim, para esse debate, né? Uma forma também de enxergar. Eu particularmente acho interessante esse gráfico, essa rede, porque na minha concepção ela dá uma visão como se fosse um retrato da estrutura produtiva da região do Médio Paraíba. Desculpa, a região metropolitana do Rio. Tem do Sul Fluminense também, tem do Noroeste, do Norte e tal. Fiz de todos eles, estão na minha tese. Mas e na minha tese, se eu não me engano, eu acho que nesse artigo também, eu cito o Kuhn, quando ele fala da estrutura produtiva oca, né, que falta, né, que
não é completo, né, essa estrutura produtiva. Então, quando eu fiz essa análise e os resultados foram esses, né, dá para a gente enxergar isso assim de uma forma mais clara. Maravilha, obrigado. Vou passar logo para o Daniel, né? Guardar aqui as questões que a gente pode conversar sobre o trabalho para o final. Daniel, você está conseguindo falar? Eu acho que sim. Estou ouvindo? Maravilha, Né? estamos Tá. sim. Então, Daniel, pode começar a sua apresentação. A gente trabalha aí 20 a 30 minutos, como foi a da Bianca e da Renata, tá bom? Tá. Eu posso compartilhar uma tela, né? Normal. Pode. Tá, eu vou tentar aqui. Compartilhar. Eu acredito que está indo agora. Agora deixa eu ir para lá e tentar fazer isso em forma de apresentação. Cadê? Acho que é isso aqui. Acho que é lá em cima, à direita, apresentar. Ah, tá escondidinho aqui. Pronto, foi. Aí ele vai abrir aqui e apresentar. Tempinho que eu não mexo nele. Aí, foi. Perfeito. Pronto. Então, Virelade de Terra no Sertão Carioca, desdobramentos do direito liberal no século XX. Na verdade, é uma das partes da minha tese, né? Toda a minha tese está sendo voltada para estudar a virelagem de terra, no que eu chamo de Sertão Carioca, né? Como muitos outros historiadores. É um trabalho de história política, né? Sou doutorando em História Política na UERJ e atualmente ainda faço parte do Instituto de Pesquisa Tecnologia Proprietas, que é voltado também para esse estudo de propriedade de terra. Então, eu vou tentar ser um pouquinho mais breve aqui, passando aqui, deixa eu... Pronto. Então, onde que a gente deve começar, né? Toda vez que a gente vai falar de lei de terra, vai falar de propriedades e tudo mais, né? Toda essa concepção liberal de propriedade. A gente começa lá na lei de terras, né? Quando a gente aprende o básico, é que as terras se tornam mercadorias ali em 1850 com essas leis, só que dentro daquela concepção, se pode comprar, se pode vender terras, mas quem pode comprar e quem pode vender. Mas, para muito além disso, quem também tinha propriedades, como lembra lá Márcia Mota, né? Quem tinha as propriedades pôde também registrar suas terras, né? Mas também fazer o que se chama de acercandar, que é aumentar as suas propriedades. E nesse momento a gente já tem uma bagunça em todo o registro fundiário, porque tem terras que vão se sobrepor umas às outras, né? E em alguns momentos a terra também vai ultrapassar fronteiras de outras fazendas, ou então vai tomar terras de pessoas que já estão morando ali há muito tempo. Então já começa nesse princípio aí de 1850, né? Todo esse problema, né, da terra sendo legalizada, mas já permitindo que algumas pessoas acumulassem ainda mais terras, né? Eu até coloquei algumas citações aqui, né, que fala aqui que tornar mais custosa a aquisição de terras. Então isso aqui eu coloquei que foi colocado em 1842 que seria proposital que essas terras fossem mais custosas, né? Justamente para não dar acesso a determinadas classes sociais. Por quê? Porque eles eram perversos ou coisa do tipo? Claro que não. Porque eles entendiam que eles precisavam de mão de obra nas fazendas e que, mais tarde, talvez essas pessoas pudessem comprar suas próprias terras. Então, já desde 1842, a gente tem um processo aí já pensado de legalizar essas terras, mas fazer com que camadas mais pobres não tivessem acesso a elas. Então, não é exagero a gente dizer que a lei de terra só serviu a quem tinha terras, de fato, porque foi pensada exatamente para eles ali. Continuando aqui, sertão carioca, quando a gente fala, em algumas pesquisas a gente utiliza esse termo, né? Principalmente quando a gente está falando do século XX, ali, até por volta de 1950, 1960, década de 60, a gente utiliza esse termo para poder representar todo esse lado oeste da cidade do Rio de Janeiro, que era conhecido como um grande sertão,
né, na ideia de deserto, de um lugar que não tinha nada, que era basicamente floresta, e que vai começar a crescer mais com o aparecimento das linhas de trem, ainda no início do século XX. Então, e os bondinhos também vão ajudar bastante nesse processo de desenvolvimento. Mas até então, a região era conhecida como Sertão Carioca, né, porque ficava ao lado oeste do grande centro urbano, né, como a gente pode ver aqui na imagem, essa imagem do jornal que eu peguei, que demonstra, né, como é que foi essa formação. Passando aqui, quem punha o termo, né, melhor é o Magalhães Correia, né, já em 1936, década de 30, ele começa a popularizar melhor esse termo do sertão carioca. Ele vai fazer uma série de matérias para o Correio da Manhã e vai poder agrupar isso também tudo num livro, falando sobre a região de Guaratiba, Campo Grande, Jacarepaguá, todo esse lado, Santa Cruz, né, toda essa região que a gente conhece mais hoje como Zona Oeste, ele vai descrever, né, as profissões, ele vai descrever a terra, vai dar um ar meio bucólico, né, daquela coisa do local selvagem, muito turístico também. Tinha excursões até de turismo, né, para essa região. Então, Magalhães Correia é o responsável por popularizar mais esse termo sertão carioca, né? Passando aqui, modus operandi da grilagem. Então, eu começo a analisar o que é essa grilagem de terras, né? A grilagem de terras, como todo mundo sabe, é o ato de forjar documentos falsos para você ter acesso a terras que não são suas, né? Mas no documento, no cartório, elas acabam sendo. Então, você pode extorquir, pode retirar as pessoas dali, né? Claro que não pode, mas eles faziam isso. Então, na Zona Oeste, no caso, no meu foco mais em Campo Grande e Guaratiba, né, a gente tem, por volta da década de 1930, toda uma produção de laranja, né? Então, a região que chegou a ser chamada de Citrolândia, que era a maior produtor, aí, maior exportador do mundo, né? Ia para várias partes do mundo aí e acabou tendo uma crise que coincidiu ali com a Segunda Guerra. A Segunda Guerra não podia mais exportar, chegou a ter navio que foi afundado com carregamento de laranja. Então, a Segunda Guerra, ela foi um problema muito grande. Isso também levou ao encarecimento do combustível, e levou ao aparecimento da fumagina, né, que era uma praga ali, citrícola, e começaram a utilizar os agrotóxicos, aí todo o processo vai ficando mais caro. Então, acabou entrando numa crise, né? E até então, até 1940, mais ou menos, você tem ali uma produção, uma exportação que cai ali para 25% do que era. Então, começa a se considerar que não era mais vantajoso fazer plantação. O vantajoso agora seria lotear as terras para poder vender. Só que nesse processo de loteamento, já começa a aparecer algumas brechas aí para poder tomar terras, às vezes até fazer o loteamento de venda duplicada, sabe, para duas pessoas ou mais. Claro que tem bairros aqui que foram bem legalizados, centralizados, tudo certinho, tudo documentado, mas outros momentos também teve aproveitamento nesse sentido. Então, a grilagem, ela acontece desde um nível que eu chamo daquele grileiro, que é uma pessoa que está se aproveitando da situação, até altos escalões. Eu estou falando assim no sentido de grandes empreiteiras ligadas a prefeitos do Rio de Janeiro. Então, a grilagem ela varia muito nesse sentido. Nesse primeiro momento, vai ter os pequenos grileiros, né, que são pessoas que estão se aproveitando. Já na década de 70, 70, começa a aparecer as grandes empreiteiras. Então, já não tem nem mais espaço para esses pequenos grileiros, né, só os grandes, né, que eu utilizo, claro, o pseudônimo para não ter problemas. Seguindo aqui, né, o Grispan, né, ele coloca aqui que a grilagem de terra, né, eu frisei ali, ó, impediam que a terra cumprisse a sua função econômica e social. Então, uma coisa que sempre é esquecida nesse momento é a função social da terra, que é justamente aquela terra ter a utilidade, né, para determinadas pessoas, determinados grupos, para as pessoas poderem plantar, poderem colher, poderem produzir, né, poderem fazer um mercado gerar, e acabam que elas são impedidas, né,
como dizia lá o Thompson, né, a propriedade de terra, nesse caso, ela não é o seu direito de ter a propriedade, mas é o impedimento de outra pessoa utilizar esse mesmo espaço, né? Então, de certa forma, como diz aqui, né, os grileiros, na opinião dos lavradores dos setores mais próximos, impediam que a terra cumprisse a sua função social, porque havia uma especulação dessas terras. Se pegava essas terras, se guardava elas para poder vender depois, tomava aquelas terras de quem estava produzindo, deixava de produzir para poder fazer uma venda para outros grupos. Então, a coisa acontecia muito dessa maneira e ainda acontece, né? Dessa forma. Continuando aqui, eu pego aqui, né, a grilagem encontrou na lei liberal seu alicerce. Por que eu faço essa crítica, né, ao direito liberal? Né? Porque é na lei liberal que começa a acontecer essa burocratização e aí começa a ter espaços, brechas para poder a grilagem encontrar meios ali de existir e de ter respaldos. Tá? Então, vamos ver aqui. Ó, a burocratização faz com que os rastros de documentos falsos sejam difíceis de descobrir. Isso desde 1850. Tá? Então, toda a confusão jurídica ela é proposital, ela não é uma confusão assim, que aconteceu, que é por causa do excesso de documentos ou falta de preparo. Na verdade, ela é bem proposital nesse sentido. Pegando uma citação da Márcia Mota aqui, a grilagem deve ser vista como um fenômeno no plural, resultado de incorporação ilegal de terras ocorridas há décadas e mesmo séculos. Assim mesmo, quando existem evidências concretas de fraude e o governo decide por empreender medidas judiciais, nada garante que se poderá provar a ilegalidade da ocupação. Então, como a Márcia Mota mesmo coloca, né, a parte do nosso legado ele é em cima de terras usurpadas, né? Terras que foram roubadas de pessoas que já estavam ali naquelas terras, convivendo, que já teriam direito ao uso capião, mas por falta de informação, por falta né, de contato com o meio jurídico, sequer sabia desse direito. Então, essas pessoas foram retiradas ali, muitas vezes ilegalmente, tá? Algumas vezes se colocava que a terra era comprada, né, com documentos ilegais, e depois as pessoas também eram retiradas. E aí coloca, Márcia Mota também coloca, né, que os poceiros eles questionam o princípio constitucional, ainda que em nome de outro princípio também consagrado, né, a já desbotada função social da propriedade, que é a função social dessa terra, né? Além de uma possível validade da crítica de concentração de terras em mãos de uma minoria. O pobre do campo não teriam razão, pois o que eles fazem é a ocupação das terras. Ele fere as leis do país. Ele e os pequenos poceiros seriam tão somente invasores das terras de outros. Né? Então, ela coloca essa questão de que esses lavradores eles acabam sendo um utensílio, né? Utensílio para esses grandes acumuladores de terra. Então, se coloca que eles são os transgressores, eles que são as pessoas que estão infringindo a lei ali, que estão invadindo terras. Na verdade, as pessoas já estavam naquelas terras há muito tempo. Seguindo aqui, e aí eu pego aqui a região dos conflitos, que é onde eu estudo, que é Campo Grande, né? Não sei se a maioria das pessoas vai conhecer. Campo Grande é essa região aqui, e aqui para baixo está Guaratiba. Então, toda essa região era uma região contestada por um grileiro que eu denomino Escorpião, né? É um dos pseudônimos que eu acabo utilizando na pesquisa, mas esse cara, ele era ligado ao prefeito, a um dos prefeitos do Rio de Janeiro, que era parente era casado, o prefeito era casado com a filha dele, né? Muitas ligações com o MDB também, muitos personagens ali ligados a ele, então, assim, pessoas realmente perigosas. Então, esse cara, ele queria praticamente tomar Campo Grande e parte de Guaratiba, e é muita coisa aqui, é muito terreno, é muita terra. Eu cheguei aqui a colocar um mapa das fazendas, aonde primeiro ele compra o terreno da fazenda Mato Alto, que eu chamo de cabeça de ponte, que é quando ele começa a expandir os seus domínios para as outras fazendas, que são chamadas fazendas, mas eram terras que tinham vários lavradores e porteiros.
tá? Então, essa região aqui, por exemplo, era cheia de poceiros, né? E aqui tinha um rio que demarcava isso. Então, aqui teve muito conflito, e teve conflito, aqui teve morte, claro, muita morte também. Uma das mortes vai ser a mais famosa, que vai ser o assassinato de Mário Vaz. Aqui a gente tem duas fotos dele. A história do Mário Vaz, ele era um lavrador, não tinha nenhuma ligação política. Ele, em determinado momento, ele vê uma lavradora sendo arrastada para fora de casa por um policial. E sim, os policiais da 35ª, 36ª e de outros DPs aqui da Zona Oeste, eles, eles eram como se fossem capangas de determinados grileiros, tá? Então, não era incomum esse tipo de comportamento das delegacias com o apoio do delegado. Então, claro, o delegado ia lá, mandava uma rádio patrulha, essa rádio patrulha dizia que estava resolvendo as coisas, né, as questões ali, arrumando, botando a ordem no lugar, mas na verdade eles estavam a mando de um desses greleiros, né? Então, Campo Grande e Guaratiba tinha dois ali greleiros muito fortes, Santa Cruz tinha outro, então é bem interessante também ver essa dinâmica de como eles não se cruzavam, né? Mesmo os dois de Campo Grande, eles chegam a disputar uma mesma terra, mas por um breve momento, e depois um deles para de dizer que a terra é dele. Tipo assim, parece que rolava ou algum acordo ou algum respeito mútuo de não enfrentamento entre eles. De qualquer forma, o Mário Vaz, ele vai ver. Deixa eu ver se eu coloquei a história aqui. Ele morre, né? Ele vai ser morto por um policial que estava arrastando uma moradora da sua casa, né? Alguns relatam que ela estava sendo arrastada pelos cabelos, que ela estava sendo levada por debaixo do braço, e ele ficou muito indignado com a situação e ele foi para cima desse policial. O policial recuou, largou a mulher, e aí ele saiu, fugiu, né? E depois ele voltou com mais 3 ou 4. E aí eles pegaram esse lavrador, algemaram ele, não sei se eu consigo voltar, consigo. Algemaram ele, chutaram, bateram e tudo mais. Então a população começou a ficar revoltada e em determinado momento ele leva um tiro, ele vai levar tiro nas costas. A população revoltada ali vai chegar a agredir um dos policiais que eles vão conseguir fugir. É bem interessante isso aqui, essa questão da morte do Mário Vaz, e por que outras mortes nunca foram documentadas e relatadas nos jornais? Possivelmente por causa da situação. Foi durante o dia, por volta de meio-dia que isso aconteceu, e a situação ela remete muito à covardia, no sentido de que ele foi algemado, ele foi jogado ao chão, ele foi chutado, e o tiro foi pelas costas. Isso é muito importante, porque depois vão conseguir mudar o laudo da necrópsia, colocando que o perito que foi analisar o tiro, ele estava muito distraído porque estava chovendo e era noite. Lembram que eu disse que era meio-dia? Eles mudaram até o horário do ocorrido. E falaram que o tiro foi pela frente, justamente para poder favorecer a defesa do policial e de que ele teria agido em legítima defesa. O tiro pelas costas não tem como ser legítima defesa. Então, eles chegaram a mudar os laudos da morte do Mário Vaz para poder favorecer esse policial, que era um dos capangas, um dos principais capangas desse greleiro aqui da região. Então, aqui eles chegaram a fazer uma cruz e tal, em homenagem ao Mário Vaz, que existe até hoje, mas assim, bastante abandonada. Esse é o Mário Vaz, é o que está no meio, aqui é o pai e o irmão dele, que tentaram buscar justiça. Chegou a ser feita uma CPI que me serviu bastante, tem me servido bastante para o doutorado, mas ela acabou não dando em nada, né? Eu acho que eu finalizei. Só comentar algumas bibliografias aqui, né? O Leonardo dos Santos é um pesquisador da região de Jacarepaguá, do Sertão Carioca, é uma pessoa que tem me ajudado bastante, eu gosto muito de usar o Alston, né, para falar das questões do direito, né, e a Márcia Mota, principalmente, né, porque é uma das grandes autoras aí que fala da questão de propriedade de terras aqui no Brasil, né, do século XIX, não tanto século XX, né, e eu estou pegando essa parte do século XX que é um pouquinho mais complicada, e como eu falei para vocês, é uma parte da pesquisa de doutorado, né? É só uma parte ali,
eu estou falando de Mário Vaz, eu estou falando das associações de moradores ligadas também à igreja local, que também buscava ajudar ali os lavradores de alguma forma, dos despejos, né, de todos os despejos, como foi traumático e como, assim, de uma noite para outra, 400 famílias foram expulsas, né, de mortes, eu registro basicamente a de Mário Vaz, mas tem uma série de outras mortes também, né, e está em andamento, né? Está em andamento da pesquisa. Basicamente, eu estou falando dessa questão mais dessa grilagem aqui da região, né? Tentando buscar, na parte mais teórica, essa explicação por que essas brechas dentro do direito liberal, né? Desse direito, né? Que permite, né? Acaba permitindo essas ações, né, de grilagem e tudo mais, de coisas que seriam consideradas ilegais, né, mas que acabam encontrando ali algum respaldo, né, alguma brecha para poder existir e para poder usurpar terras de alguma forma. Mas acho que é isso. Obrigado. Eu que agradeço, Daniel, assim, uma pesquisa que realmente traz muita reflexão para a gente, né, até porque a gente pensa na atualidade, né, não só falando de Zona Oeste, né, mas eu estava aqui pensando sobre a grilagem de terras em Maricá, por exemplo, né, enfim, o leste fluminense, tem toda uma questão aí que é até mais atual. Uhum. Mesmo modus operandi, né? Pois é, né? E sobre lei liberal também, né? A gente está vivendo agora, você vê que a capa do noticiário de policial é Beth, a capa do noticiário, enfim, de tudo, a família, da saúde pública, é tudo Beth, né? E está associado a uma lei liberal que, de alguma forma, regulamentou essa iniciativa no Brasil, né? E hoje a gente está aqui vivendo um caos de saúde pública por conta disso, né? Isso, né? A lei às vezes ela vem para isso, né? Para criar um terreno cinzento, né? Para que se faça de tudo. Só fazer um comentário, né? Inicialmente eu ia entrar no doutorado para estudar as milícias, mas para minha saúde me aconselharam não fazer isso, né? E assim, já estou tendo até alguns problemas, até mesmo com a questão da grilagem, né? O Rodrigo está sabendo já que já conversou lá por e-mail. Mas, assim, o que eu observo, os grileiros, os filhos desses grileiros ainda existem. Eles ainda estão na mesma fazenda, com capangas, em cima de cavalo e arma na cintura, igual foi o século passado, sabe? Então, e outra coisa, aí você pergunta, poxa, e a milícia? Onde é que ela entra nisso? Essa milícia passa a vir em década de 90. E o mais interessante é que a milícia, ela me parece que ela não se mete com esse pessoal da grilagem, sabe? O pessoal da grilagem não só é essa galera muito forte, mas também é um pessoal dentro do bombeiro, dentro da polícia civil, dentro da polícia militar. Então é toda essa galera e parece que é tudo um fechamento. E a milícia também faz isso também. Então, uma coisa, e parece que de uma forma eles encontraram um tipo de simbiose, sabe? Eles se misturaram de uma forma que eles se respeitam, mas eles também se misturam, sabe? Então, é muito doido pensar essa dinâmica deles, assim, né? Pois enfim, cuidado, né? Tá com a sua pesquisa aí, por favor, se preserve. Eu vou começar, a gente pode, né? Se vocês tiverem algumas questões entre vocês, né, para perguntar para o Daniel, Bianca e Renata, ou Daniel para Bianca e Renata, vocês podem, né, acionar aí, levantar a mãozinha no chat. Eu vou fazer primeiro, né, Bianca, um comentário sobre o seu trabalho e tem uma questão que, para mim, né, eu trabalhei com dados de patentes do Rio de Janeiro, eu tenho essas informações sobre os tipos de tecnologia do setor, enfim, de petróleo, e a gente vê que a produção tecnológica nacional de alta sofisticação, ela é feita no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, a UFRJ, a COP, a Petrobras, enfim,
todo esse complexo, eles produzem a tecnologia de alta sofisticação, né? E isso traz, acho que um agravante, né? Quando a gente pensa que, olha, se a pesquisa dessa tecnologia é produzida no estado do Rio de Janeiro, se se essa cadeia produtiva ela tem aspectos, né, que envolvem o Rio de Janeiro, por que é que essas atividades econômicas não acontecem aqui, né? É uma coisa meio estranha, né? Parece que, olha, é um quebra-cabeça e está faltando umas peças, né? Quando eu olhei aquele a imagem que você montou, né, de redes ali, parece que é isso, olha, está faltando peças, né? E como é que a gente né, pensa Rio de Janeiro, né, e como encaixar essas peças, né? Talvez seja essa a grande questão. E, enfim, eu acho que é parte de um diagnóstico muito amplo, né, sobre o estado do Rio de Janeiro. De fato, eu acho que você tem razão, né? Existe, né, esse descasamento, mas a Bianca também investigou, além, né, de fazer os indicadores de complexidade. Vocês estão ouvindo latidos ao fundo? Não? Estão? Então, peraí, deixa eu fechar a porta aqui, peraí. Vou continuar aqui para não ficar espaço. Eu acho que a Renata vai falar também que eu investiguei a questão das bases de conhecimento, que é o tipo de conhecimento que a gente tem ligado a essas indústrias. É que não caberia tudo no artigo, né, Renata? As bases. Não caberia tudo no artigo, né, Renata? As bases de conhecimento que você ia citar. Né? Eu ia citar justamente isso. Quer dizer, na verdade, uma outra. A gente pode avaliar, né, quais são as indústrias mais interessantes para a gente tentar atrair para a localização do estado do Rio de Janeiro e completar essa estrutura produtiva oca, né, que o Bruno menciona. Tem uma outra abordagem, né, além dessa de verificar o indicador de vantagem de concentração no emprego industrial, que é você investigar as bases de conhecimento, né? E aí, nesse sentido, sim, eu acho que o Rio de Janeiro, como ele é muito forte nessa base de conhecimento relacionada ao petróleo, mas isso significa que a gente não precisa necessariamente desenvolver indústrias de petróleo, a gente pode desenvolver indústrias que tenham, por exemplo, precisem de engenheiros, precisem de robótica, precisem de inteligência artificial, que é tudo coisa que está sendo desenvolvida para petróleo e pode ser adaptada, né, para outras indústrias, tá? E aí entra numa outra, uma outra discussão também, porque a gente fica pensando, inclusive eu acho que isso também durante o Comperj aconteceu, né, que havia quem dissesse, né, para que vamos colocar uma refinaria, né, no estado do Rio de Janeiro, se o petróleo, né, no mundo está sendo substituído por outras fontes de energia. Então, a gente tem também isso é uma outra discussão, né, que então a gente pode pensar nessa questão do conhecimento mesmo, de como que a pujança das instituições de ciência e tecnologia aqui no Rio, né, elas permitem pensar em alternativas de diversificação industrial, para a gente sair um pouco do petróleo também. Fala, Bianca. Não, complementando, né, isso tudo que a Renata está dizendo, a ideia é justamente assim, quais capacidades produtivas essas indústrias complexas têm que elas compartilham com outras indústrias que são complexas, né? Então, assim, se a refinaria de petróleo a gente desenvolve, né, várias expertises, a gente precisa de várias pessoas ali capacitadas da engenharia, da inteligência artificial, da robótica, do TI, sei lá, de tudo isso, essas capacidades elas também podem ser utilizadas para indústrias limpas e sustentáveis, por exemplo, também, mais modernas, né? E assim, é essa a ideia, né? Ir complexificando
a indústria e, naturalmente, a gente vai trilhar um caminho de sustentabilidade, porque as indústrias, isso já até tem um artigo também, que é do Romero, né, o Renata, que ele mostra que as indústrias mais complexas, elas também têm aí uma correlação aí com emissão de carbono, né, um pouco menor. Então, assim, quanto mais complexa, menos poluente também. Então, é importante nesse sentido, assim, né, todo esse debate. E não vai ser amanhã que a gente vai ficar sem usar petróleo, né? Ainda vai demorar muito tempo também. Então, a gente não... Eu vou dar um exemplo bem simples, né, que é o exemplo das plataformas, né, de petróleo. Quer dizer, uma das tendências que a gente está vendo de transição energética é justamente a instalação de usinas eólicas em alto mar. Tá? E para isso você precisa de uma tecnologia de plataformas que a Petrobras já domina, por exemplo. Então, já há um projeto, inclusive, na região do Açu, né, de se instalar um parque eólico, né, em alto mar. Tá? E aí o Rio vai ter uma vantagem aí, do ponto de vista de conhecimento, porque ele já detém boa parte do conhecimento necessário para implementar essas plataformas. Renata, só mais um comentário. Aquela questão que vira e mexe aparece do descomissionamento das plataformas, a desativação das plataformas, né, que também geraria uma grande economia, também entra nesse escopo de atividades que no Rio de Janeiro seria interessante desenvolver. Sim, com certeza. Essa do parque eólico marítimo eu ouvi também recentemente do Jorge Cláudio, do BNDES. Achei um projeto muito interessante. Daniel, quer comentar? E aí, por exemplo, aí entra um pouco na área do Daniel, né? Tem toda essa questão que o Porto do Açu, por exemplo, ele suscitou, né, um movimento aí de expulsão de agricultores, não foi, Daniel? Provavelmente deve ter favorecido a atividade de grilagem também naquela área ali. Enquanto não se definiu, né, a gente estava... O Porto também foi um projeto que ia ser do governo do estado, depois ele foi... um empreendedor privado comprou a ideia e depois voltou, enfim, teve um percurso aí bastante acidentado, né? A ideia é que todo Rio de Janeiro seja isso, né? Toda parte, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, como professor de geografia do ensino básico. Assim, eu sou historiador, mas eu tenho a minha graduação de geografia e eu dou mais aula de geografia do que de história. E aí, infelizmente, eu peguei a apresentação de vocês pela metade, mas, assim, e aí eu estou falando muito dessa questão de matriz energética, do que polui, petróleo polui, aí estou falando dessas queimadas e tudo mais, e aí, claro, a criançada fica muito curiosa. O que precisa, né, fazer para poder... Aí eles falam assim, vamos acabar com o petróleo, vamos acabar com as indústrias. Aí eu sempre falo assim, não, mas assim vai quebrar a economia assim, também, como é que faz? Tem que ser aos poucos. O que eu respondo para essas crianças? A vontade que eu tenho para falar deles, para eles, não, tem que acabar com isso tudo aí e fazer tudo energia limpa. Energia elétrica, carro elétrico, baratear carro elétrico. Começo a falar algumas coisas assim, mas eu não falo para quebrar tudo. Eu falo, não tem como quebrar tudo. O que eu falo para essas crianças? É uma boa pergunta, mas é o que o Rodrigo mencionou, né? A indústria não vai desaparecer de um dia para a noite. Você pode falar que justamente uma indústria custa caro para fazer, né? Acho que aí a criança entende melhor. Então, se ela custa caro, a gente precisa esperar um tempinho, né, para poder trocar por outra coisa, né? Acumular dinheiro, né? Que aí dar um exemplo assim mais simples, né, que é aquela questão do retorno sobre os investimentos, né, da gente não conseguir, né, desmobilizar, né, toda uma estrutura produtiva onde que se fez uma aposta que aí já tem décadas, né, de aposta no setor de petróleo aqui
no Rio de Janeiro e vai continuar assim por algum tempo. Tem um detalhe que é importante, que tem a ver, né, com o que a gente está falando, que é a questão da gente conseguir concluir as etapas, né? A gente tem que, até a gente chegar numa matriz super limpa e tudo mais que a gente quer, a gente tem que tornar mais complexa a nossa economia, mais tecnológica, né? Desenvolver mais. E aí tem muita coisa para a gente fazer ainda antes de chegar lá. A gente não passou pelas revoluções da forma adequada, né? As revoluções da microeletrônica, da bio, enfim. Agora a inteligência artificial. A gente ainda biotecnologia. a gente está caminhando ainda. E assim, a gente tem que completar, né, como aparece, né, na imagem, a região metropolitana do Rio parece, não só a região metropolitana, né, a maior parte do Rio, parece que a estrutura produtiva não está nem completa ainda. E o Bruno falou isso nos trabalhos dele, e eu vi isso pesquisando. A gente ainda tem um monte de indústria assim, tradicional, tipo, normal. Eu sou aqui de Volta Redonda, a CSN aqui está poluindo pra caramba ainda, tipo, uma indústria super antiga. A gente ainda não conseguiu passar dessa fase ainda, a gente ainda tem que passar dessa fase. Então, assim, eu acho que ainda vai demorar algumas gerações, mas eu acredito que é pelo caminho da gente buscar essa complexidade, né, para a gente conseguir passar. E as sinergias de conhecimento mesmo, né, que eu mencionei, quer dizer, ver do ponto de vista de capacitação, o que o Rio de Janeiro pode oferecer, né? E aí apostar, né? Eu acho que o Rio tem um grande potencial, por exemplo, para ser um estado onde se forme inteligência e tecnologia em energia, tá? Independentemente de ser petróleo ou não ser petróleo, mas em energia como um todo. A gente tem instituições de ciência e tecnologia que tem essa competência, né, de engenharia, não apenas eu falei da UFRJ, né, que nós somos da egresso da UFRJ, mas várias outras, né, universidades, tanto públicas quanto privadas, têm essa competência. Tem o INT, tem a rede completa aqui, né? Sim, com certeza. CBPF, tem a Embrapia, todos os engenheiros, né? A rede toda desse tipo de conhecimento está aqui no Rio de Janeiro. Gente, então eu acho que é isso, né? Teve uma interação legal, né? A gente perceber que, mesmo olhando o Rio de diferentes perspectivas, tem muitos pontos em comum, né? Enfim, agradeço a todos aí pela participação. E, por favor, continuem, né, apoiando a revista, e contribuindo com o trabalho de vocês, que sempre engrandece aí. Tá joia? É isso? Bruno, quer mais algum comentário final? Eu reforço também, agradeço também pela Rede Pro Rio, né? Essa parceria que a gente tem feito com a revista e os autores estão sempre contribuindo, né? Muitos deles a gente já conhece, né? Da Bianca, a Renata, mas o Daniel também, uma ótima contribuição num tema que eu acho que deveria até ser mais olhado por economistas, né? Porque a contribuição do Daniel é pela parte da questão histórica. Mas, como ele mesmo deixou claro, é um tema tão presente, né? Então, ele é quase desde sempre é algo que se coloca como um desafio, mas, curiosamente, os economistas parecem que eles um pouco deixaram a questão da terra, né? Que era tão importante lá dos clássicos e tudo, né? Essa questão de como essa questão da terra e do valor da terra ele impacta em qualquer discussão de desenvolvimento econômico ou de obstáculos a isso, né? Não apenas o valor da terra, mas a questão da segurança jurídica também, né? Sim, isso, inclusive, vaza para outras coisas, né? Quer dizer, se você tem uma outra, né? Pilagem, aí você vai ter também, vai favorecer outros tipos de mecanismos ilícitos, né? Então, e aí você cria todo um ambiente de segurança, que inclusive prejudica, né?
Eu não sei se vocês viram o último estudo do INPI. O INPI construiu um índice de inovação, né, com a mesma metodologia, uma metodologia que tem sido aplicada no exterior, e construiu um índice de inovação para o Brasil, né? E o Rio de Janeiro ele tá bem classificado em alguns quesitos, mas ele só não está melhor classificado, justamente que ele perde na questão, né? Porque nesses índices normalmente entram, né? Entra uma série de questões institucionais também. Então, ele perde na questão corrupção, segurança jurídica, etc. Percepção de corrupção, na verdade, segurança jurídica. Então, Estava falando no valor da terra, porque, claro que ainda é uma hipótese, né? Mas cada vez eu já falava isso já em alguns trabalhos anteriores, cada vez eu tenho mais, vamos dizer, certeza, né? Mas é uma certeza ainda em pesquisa, de como a questão da terra no Rio de Janeiro não é simplesmente uma coisa que gera os impactos negativos, externalidades negativas ou problemas institucionais. Ela é o cerne do padrão de acumulação. Ou seja, depois de todo o valor que o escravo teve, e parte disso o Daniel menciona ali, que está na transição, né, da escravidão para a libertação dos escravos, a mercadoria que foi trocada pelo escravo para ser o cerne de todo o padrão de acumulação é a terra, né? E o controle sobre a forma como você se dá esse processo de urbanização voltado para ele sempre assegurar essas coisas, né? Formas, até de, né, como a gente está mesmo falando aqui, ilícitas, né? Formas ilícitas de valorização, mas que são explicadas por isso, né? Ou seja, por uma economia que ela não é necessariamente, né? A gente tem que entender isso, o capitalismo não necessariamente ele é voltado para gerar progresso técnico, né? Melhoria da qualidade de vida, né? Ele foca naquilo que você tem um alto retorno e da forma que você consiga extrair o máximo de excedente, né? Então, ou seja, quando eu falo isso, se você cria uma condição a partir da terra favorável para isso, está valendo. E quando eu falo terra, não é só a terra, é tudo isso que a Renata falou, de certa medida. Ou seja, é o ambiente construído, né? Não é só a terra em si, né? E entra uma contradição, né? Porque no momento que eles especulam, eles fazem com que essa terra não produza mais nada. E aí fica especulando. E tem uma das contradições do capitalismo. Ou direciona para um fim que trava os outros, né? Porque, por exemplo, aqui falou em algum momento do Comperj, né? Mas é isso. Ou seja, quando você surge o Comperj, o que ele traz em cima disso? Uma enorme especulação imobiliária, né, na região. Então, isso está sempre atrelado, né? Ou ao que como se fosse um câncer, né? Se o progresso puxa numa direção, ele vai lá e se reproduz igual um câncer, né? Mas também, muitas vezes, ele trava, né? Porque é isso, é algo que também ele não quer ter concorrente, né? Ele não quer algo que atrapalhe. Então, o sertão carioca, que você fala, desculpa estar me alongando, Rodrigo, mas só para fazer uma contribuição. O sertão carioca, que poderia ser um espaço de uma enorme zona industrial, né? A Renata sabe disso, ali porque já fez estudos sobre a Zona Oeste, a parte industrial, né? Ela é travada, essa possibilidade de você criar um complexo regional, né? Pulsante ali, em grande medida, por essa questão. Né? Por essa questão. Porque ou afugenta futuras, né, empreendedores, pessoas que querem vir para lá porque tem um custo de segurança adicional, né? Ou porque a forma de loteamento ali impede também a instalação de grandes empresas, né? Áreas ali que ali vão ter um problema para você ter o zoneamento industrial. Aliás, uma última coisa a mencionar, e já girando a chave para a questão agrícola, né? Eu acho que isso é um ponto importantíssimo, né? Claro que o seu trabalho não é sobre a questão agrícola, acho que vale mencionar, né? O quanto que parece que o problema agrícola no estado do Rio de Janeiro é uma coisa oculta. Claro, a gente sabe que o estado do Rio de Janeiro não vai ser um estado do agronegócio, mas há uma importante, né? Lembrando, a gente foi publicado esse ano um mapa da fome que mostra como o problema de segurança alimentar é gravíssimo, inclusive na cidade do Rio de Janeiro.
E esse sertão carioca, né, em grande medida, poderia ter ali, ou seja, tido zonas de abastecimento agrícolas, né, para tentar enfrentar esse problema. E, de novo, direcionamento que a ocupação da terra deu para isso, afastou incompleto, porque para isso não precisa de agronegócio. Em grande medida, isso é abastecido por agricultura familiar. Né? Mas nunca se houve uma preocupação de valorizar essa questão que é seríssima, né? Não só socialmente, mas economicamente, porque aumenta o custo de vida e logo aumenta o custo da mão de obra para as outras coisas. Né? De modo geral, aumenta tudo, né? Aumenta o custo, inclusive, produtivo nesse sentido. Né? Mas nunca houve. Né? Diria eu, em certa medida, até hoje não há, né? Porque a gente não entende que muitas vezes nós, economistas, falamos, mas o PIB não vai ser puxado pela agricultura. Ok, mas a questão agrícola ela é fundamental para resolver essa questão que está associada, que inclusive, gera a insegurança alimentar. Então, é só uma contribuição que eu queria mencionar, tá? Sem, evidentemente, me alongar aqui, porque as exposições foram ótimas e suscitam o debate. Perfeito, Bruno. Obrigado. Então, obrigado, gente, pela participação aí, pela interação. E é isso. Então, até o nosso próximo evento. Então, tchau para vocês. Até logo, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.